Olá pessoal, boa tarde, como vão? Tudo bem? Aqui é o Paulo Renato, tudo jóia? Já são 3 horas, ou melhor, 4 horas. Vamos dar início aqui à nossa live. Olá Rita, boa tarde, tudo bem? Eu já entrei em contato com a doutora Valéria Santana e ela está chegando, vai enviar aqui um convite para nós podermos acrescentá-la aqui nas nossas discussões, né? Deixa eu ver aqui, doutora Valéria. Esse é um evento do IAB, né, do Instituto dos Advogados Brasileiros, sob a gestão da doutora Rita de Cássia, que vem desenvolvendo um excelente trabalho, divulgando e pavimentando o caminho para que o IAB, nesse período de isolamento e de crise, continue a funcionar, né? Então, essas lives são muito importantes a fim de que nós possamos dar seguimento às nossas discussões, que são discussões muito importantes, são discussões que envolvem a realidade do país, envolvem o direito, envolvem os destinos do nosso país, na verdade, né? A doutora Valéria já deve estar entrando aqui. O nosso tema é a Agenda 2030, a pandemia e o cooperativismo no século XXI. Né? Aqui, ó, já chegou. Vou admiti-la aqui. Vamos agora compartilhar a tela com a doutora Valéria. Olá, boa Olá, tarde, tudo bem? Renato, todos os presentes, gratidão, já iniciando, né, a disponibilidade de todos de estarem aqui, né, compartilhando o que tiver ao nosso alcance. Obrigado, Paulo Renato, obrigado pela oportunidade, pela iniciativa, por essa política criada pela nossa presidência, Rita Cortez, e vamos trabalhar aí no sentido de nos mantermos na vanguarda do direito. É isso aí. E a nossa live hoje, Valéria, eu estava comentando há pouco, antes de você ingressar, ela trata de um tema importantíssimo, né? Os temas do IAB são temas de relevância nacional e até mundial. O nosso hoje, por acaso, ele tem essa dupla relevância, né? Esse duplo aspecto, né? Uma relevância muito grande para o país e uma relevância também mundial, planetária, diria, né? Eu vou ler aqui novamente o título do nosso tema, né? Da nossa live, a Agenda 2030, a pandemia e o cooperativismo no século XXI. É um evento da Comissão de Direito Cooperativo do IAB, da qual eu sou presidente. A doutora Valéria, ela é membro também da comissão e é também presidente da comissão da Agenda 2030 do IAB, né? Isso tudo sob o comando da doutora Rita Cortez, né, que está aí à frente do Instituto nesse momento de grandes transformações pelo qual nós estamos passando. E o IAB, como sempre, na vanguarda, vem se adaptando, né, de maneira bastante ágil a esse novo cenário, né? E essa live, as lives, são uma demonstração dessa postura do Instituto diante da crise, da pandemia, não é? Bom, a doutora Valéria também é mediadora por um instituto lá de Coimbra, lá de Lisboa, né? O Instituto ICFML, né? Mediadora, lusófona, né? Mestrando também na PUC, em Direito, e certamente vai trazer para nós aí muitas controvérsias, muitas questões interessantes relativas à Agenda 2030. E eu aqui vou fazer uma discussão acerca dessa agenda com o cooperativismo. Então, na verdade, vamos travar aqui um papo, né, sobre essas questões tão deliciosas, né, tão apetitosas que são as tratativas, as questões relativas à Agenda 2030 e os destinos do Brasil e o cooperativismo.
né? Então, nesse sentido, eu quero também destacar a presença do doutor presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Daniel Apolônio, que também aí nos honra aí com a sua presença. Um abraço. Vamos, então, iniciar, né? Eu já começo, Valéria, te fazendo logo uma provocação, né? Valéria, o que é a Agenda 2030? Do que se trata esse instituto? Perfeito. Para os que já sabem, espero que o som esteja bom, estão me ouvindo bem, tá ok? Perfeito. Tá. Então, para os que já sabem, eu vou procurar ser bastante sucinta, mas vou procurar abordar os pontos mais importantes da agenda e que fazem todo o sentido no momento que a gente está vivendo. A agenda ela tem origem, na realidade, no final do século passado, início desse século, quando a Organização das Nações Unidas se preocupou em definir objetivos para o milênio. 10 anos depois, uma década depois, foram levantados dados no sentido de se verificar se estaria cumprindo com aqueles objetivos ou não. O resultado não era promissor, né? Muito pelo contrário, até em alguns pontos, em alguns territórios do planeta, foi verificado não só o não atingimento, como uma espécie de um retrocesso. Nos países, principalmente nos países de economia periférica e aqueles que nem assim estão caracterizados. E aí foi-se feito um novo trabalho, quer dizer, numa revisita do planejamento anterior, feito um novo trabalho. Nesse novo trabalho, houve uma preocupação muito grande de estar se criando uma espécie de uma campanha que sensibilizasse autoridades, governos, estados, tribos, pessoas, grupos, coletivos, enfim. E é nesse sentido que a agenda aparece em 2015 e com uma perspectiva, não para milênio, como foi colocado anteriormente, uma perspectiva de em até que 2030 chegasse. E aí a gente está hoje a 2020, nós estamos há 10 anos, uma década apenas desse atingimento desses objetivos. E o que é muito interessante da gente estar ressaltando em relação à Agenda 2030, diferentemente de outros trabalhos que a ONU já fez e outras campanhas, a gente identifica logo de início um compromisso, uma preocupação muito grande com as gente, com as pessoas. Tanto que os 5 pilares originais, né, os 5 pilares de ênfase dessa agenda, são o que a gente está chamando de 5 P's, são 5 P's em inglês, 5 P's em português, são as pessoas, em primeiro lugar, o planeta, a prosperidade, a paz mundial, evidentemente, e as parcerias. As parcerias são aquelas uniões, aquelas cooperações que vão formalmente ou informalmente até, que vão se comprometer de estar atingindo os objetivos lá preconizados. A gente observa também que nesses 17 objetivos, são 17 objetivos e 169 metas, que a maior parte desses 17 objetivos tem a ver com a gente, tem a ver com as pessoas. E nesse sentido é que a gente chama atenção para que haja, né, para que a gente trabalhe no sentido de buscar a consciência das pessoas que estão envolvidas na responsabilidade de tudo, absolutamente tudo que acontece no globo, né? Como a gente teve a oportunidade de observar no momento que a gente estava lançando, estava abrindo, né, o seminário permanente, que chama Justiça, Bem-Estar e Economia, que é o método que a gente vem trabalhando. Na mesma semana, inclusive, que o Instituto estava sendo reconhecido, estava sendo definido a inclusão do Instituto no Pacto Global, a gente teve a presença nesse evento de Kimberly Mann, e Kimberly chamou muito atenção para um dos ODS que a gente considera desde o princípio um dos mais importantes, e que são o mais importante, que é aquele que vai contribuir com a conformação, com a criação, com o estabelecimento do cidadão global, que é o da educação, é o ODS de número 4, né? E hoje o que a gente está vendo aí, e aí concluindo, né, o que a gente está vendo hoje é um foco absurdo e muito grande em cima de um dos ODS, que vai falar do bem-estar e da saúde, e onde a gente tem parametrizando para o mundo inteiro, para o planeta, globalmente, o que indica uma das agências da Organização das Nações Unidas.
e nesse sentido que a gente chama atenção, não só para o aspecto, a importância do ODS número 4, que é o da educação, como também da necessidade de toda vez que a gente fala em agenda e que a gente busca soluções em relação a esses objetivos sustentáveis, a gente deve sempre estar tratando esses 17 objetivos como numa espécie de um rizoma, como falava Deleuze, com o Guattari, num rizoma, tudo absolutamente interligado. Então, sempre que se fala em um ODS, nunca, caso você pretenda uma análise ou um prognóstico, você deve sempre estar observando em quais outros objetivos aquilo ali vai estar implicado. Mas eu acho que, bem resumidamente, seria isso. Ótimo, obrigado. Olha, eu acho que essa sua exposição inicial foi muito importante para que nós possamos ter uma noção da grandeza e da grandiosidade e da ambição da Agenda 2030. Realmente estamos, assim, olhando para o futuro, um futuro que às vezes parece que já chegou, né? Só para você ter uma ideia aqui no papo, né? Ontem à noite eu tropecei, estava passando num corredor escuro aqui de casa à noite, né? Tropecei em alguma coisa, quando eu olhei, era um robozinho limpando a minha casa. Aquele robozinho, né, que você compra agora na internet, ele fica circulando pela sua casa. Estava escuro, eu não tinha visto o robozinho. E aí eu lembrei do Jetson, né? Nós já estamos vivendo esse futuro, isso já é uma realidade. Né? Não é alguma coisa, né? O desenvolvimento, a virtualização já é alguma coisa assim concreta, como nós estamos vivenciando hoje no nosso país e no mundo. Então, esses objetivos todos, na verdade, eles casam muito bem com o cooperativismo. Né? Eu acho que esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né, ODS, nenhum deles escapa ao cooperativismo. Todos eles têm uma forte potencial, forte participação do cooperativismo. Porque o que são as cooperativas? As cooperativas são associações autônomas de pessoas cujo objetivo é prover as suas necessidades, as suas aspirações. Né? Então, em todos esses 17 objetivos, e também nas suas 163 metas, né, que nós temos os objetivos, as metas, né, e as 230, se não me engano, 230 indicadores, né, estatísticos acerca do alcance ou não desses objetivos. Né? Então, eles se amoldam muito bem, porque o cooperativismo visa as pessoas. Né? Então, nós temos pessoas, de um lado, né, e valores. O cooperativismo se baseia no seu DNA, né, na sua origem e no seu desenvolvimento, e atualmente o cooperativismo no mundo inteiro ele se baseia especialmente na solidariedade, na mutualidade, na equidade, no compartilhamento, na democracia. Então é uma sociedade diferente, atípica, que destoa das demais sociedades capitalistas que nós conhecemos. Né? Então, enquanto organização, enquanto forma de organização social e econômica da sociedade, do povo, das pessoas, o cooperativismo tem nas suas mãos, na verdade, no meu ponto de vista, uma verdadeira janela de oportunidade. Porque são tantas possibilidades que nós vamos ver aqui, né, no decorrer do nosso papo, são tantas oportunidades que a agenda apresenta para a implementação, ou melhor, que o cooperativismo tem para a implementação dos objetivos e das metas, especialmente contidos na agenda, que eu vejo assim, talvez seja realmente as cooperativas sejam o caminho mais propício para a implementação desses objetivos, como, por exemplo, o objetivo número 1, né, erradicação da pobreza. Né? As cooperativas funcionam, podem funcionar muito bem nesse segmento, né, gerando trabalho com dignidade, né, gerando oportunidades de trabalho, lato sensu, com dignidade. Nós temos as cooperativas sociais, né, no Brasil temos uma lei, inclusive, tratando das cooperativas sociais, incentivando que pessoas que outrora eram alijadas do mercado formal de trabalho, alijadas até da sociedade,
né, possam se organizar no sistema cooperativo e desenvolver as suas atividades e, portanto, gerando meios para você obter a alimentação, ou melhor, para você combater a pobreza. Né? A mesma coisa, o objetivo de proporcionar alimentação a todos. Né? Cooperativas de consumo desenvolvem um papel espetacular no nosso país e no mundo. Aliás, a origem do cooperativismo moderno repousa em Rochdale, uma cidade inglesa, na qual foi criada a primeira cooperativa, e ela era de consumo. Né? As pessoas se reuniam, compravam em quantidade, portanto, com menor custo, e dividiam os produtos. Então, eu tenho a certeza de que o cooperativismo exercerá, e já está exercendo, e exercerá ainda mais um papel extraordinário nesse segmento. Eu quero lembrar também que a ACI, a Aliança das Cooperativas Internacional, ela tem um site, ela criou uma plataforma, né, uma plataforma de apoio à implementação desses objetivos, dessas ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É o COP for 2030, né, COP com Szinho no final, for 2030. Essa plataforma tem inúmeros objetivos, dentre eles, de fortalecer a troca, o intercâmbio de informações, né, entre as cooperativas do mundo inteiro. Tem o objetivo de fazer com que as cooperativas assumam compromissos junto à entidade, à Aliança Internacional do Cooperativismo, de implementar essas posturas. Então, na verdade, você tem hoje já no mundo um sistema que pode catapultar, que pode ajudar, né, cada vez mais as pessoas e as empresas e as cooperativas a, por exemplo, colocarem no seu plano estratégico, no seu plano de negócios, as questões ligadas à Agenda 2030, que são questões que dizem respeito, a Valéria falou em 5 P's, perfeito, 5 P's. Eu poderia reduzir a duas questões, pessoas e planeta, né? Sendo muito simplista, na verdade, né? Pessoas e planetas. É o ser humano que está em jogo, é o ser humano que é o centro de gravidade desse verdadeiro programa humanitário. Né? E é um programa que é muito ambicioso porque ele quer erradicar as mazelas sociais e econômicas que pavimentam a nossa história, né? Até 2030. É um desafio muito grande, mas eu tenho certeza que as cooperativas vão estar presentes, o direito cooperativo fornece os instrumentais para que nós possamos caminhar nesse sentido. Né? E aí eu te pergunto, Valéria, a implementação da Agenda 2030, ela sofreu algum revés, ela sofreu, certamente sofreu, mas qual a densidade desse revés que ela sofreu por conta da pandemia do Covid-19? Pois é interessante a pergunta, e até é bastante difícil da gente encaminhar isso, porque, como tudo, né? Como tudo no mundo, enfim, não é só feito de um lado só, né? Onde só a luz porque existe sombra, tem o negativo porque tem o positivo, tudo tem uma polaridade natural, faz parte da harmonia do próprio caos que seria o universo. Mas, enfim, a gente, para falar sobre a pandemia e para falar das alternativas que nos apresentam como possíveis soluções para lidar com isso, eu acho que a primeira questão que a gente tem que estar levantando é a admissão, sair um pouco do núcleo do medo que movimenta tudo isso, e é muito difícil sair, né? Mas no campo das ideias, no sentido de buscar soluções para lidar com o processo e, posteriormente, o pós, né, pandemia, a gente tem que estar tendo discernimento para observar o que esse momento nos apresenta e nos chama a atenção para vieses, para conduções, para encaminhamentos, para processos que já estavam enviesados, ou seja, já estavam tortos anteriormente. Então, assim, em pouco tempo, né, de isolamento social, recomendado por uma dessas agências da Organização das Nações Unidas, que é a OMS, a gente vai observar
que em alguns ODS, em alguns dos objetivos sustentáveis, e pouco tempo, eu digo assim, muito tempo na nossa sensação, porque uma ruptura muito abrupta, não esperada, não contada. Então, para a gente, um dia, uma semana, um mês tem um impacto de duração de tempo que é de, enfim, 6 meses. Mas em pouco tempo, assim, cronologicamente falando, a gente consegue identificar naqueles objetivos, né, que não são relacionados diretamente às pessoas, indiretamente, são aqueles justamente que a gente outrora costumava identificar como de exclusividade do estudo, né, da sustentabilidade, que inegavelmente trouxe impactos positivos. E quais seriam eles? O fato da gente estar promovendo o isolamento social faz com que diminua, né, a produção de uma forma geral. Diminuir a produção de uma forma geral, diminui a quantidade de gases que são colocados na atmosfera, e aí é o compromisso com a questão do efeito estufa, etc. Muitos foram surpreendidos, quer dizer, é uma sensação que nos traz um certo desconforto, mas é interessante a gente não deixar de enxergar o que de positivo tem nisso, e alguns habitats, né, que passaram a ser frequentados por espécies de outros animais, que não nós mesmos, que não o humano, e começaram a frequentar. Então, é muito chocante, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, né, ver os cisnes, né, nos canais de Veneza. É uma coisa que parece filme, quer dizer, a gente está dentro de um filme, do ponto de vista do isolamento, e assiste um filme através desse tipo de situação. Então, daí, eu penso que ao invés, quer dizer, lógico, um choque no primeiro momento, a gente deve estar tirando daí o que de ameaça a gente está sofrendo naqueles ODS, a começar logo pela ODS 3, que é o do bem-estar e saúde, e que a OMS está fazendo um trabalho, enfim, muito digno. E aí vou ressaltar o que o Guterres falou, eu acredito que no início do mês de março. Acredito que tenha sido isso. Ele levanta, né, algumas questões, inicialmente ele chama logo de uma crise humanitária, enfim, e ele traz 2 principais focos de atuação e na ordem que ele apresenta. Um seria, óbvio, né, e repetindo mais uma vez, a questão do bem-estar e da saúde, a luz necessária em cima dessa questão. No segundo momento, ele já chama a atenção para os impactos mais imediatos sobre o possível colapso dos sistemas de saúde e o isolamento, o impacto dele no sócio e no econômico. É fundamental que, enquanto a coisa esteja acontecendo, é fundamental que a gente continue pensando e procurando identificar soluções, porque o impacto no sócio e no econômico é avassalador. E num terceiro ponto, ele levanta da importância maior ainda agora, né, embora não estivesse contando com isso, com os ODS, e aí ele fala não só da agenda, como também no Tratado de Paris, que é o da questão que vai falar sobre o meio ambiente. Então, aí a gente tem uma inspiração para tratando isso, por exemplo, onde estão as oportunidades dentro do impacto de ameaça, né? E aí, um briefing muito rápido, porque para a gente falar na pandemia e no pós, eu acho interessante usar como método o que os economistas da Old School viam antigamente, né? Pegavam o fenômeno, viam das causas e das consequências. Então, vamos estar caracterizando a pandemia como fenômeno não esperado, etc. E aí, como é que estava esse sócio e econômico antes da gente estar experimentando, antes da gente estar vivenciando a pandemia? Se a gente pegar só a partir daqui mesmo do Brasil e outros tantos países de economia periférica, a gente vai estar identificando que a pandemia, em relação ao socioeconômico, só fez explicitar e tirar uma quantidade de véus e nos tirar de um território de representação de um certo conformismo, porque a situação socioeconômica já não era ok, já não era confortável. Então, por exemplo, na OIT, isso a título de exemplo, no segundo monitor da OIT, também uma agência, né, da ONU, eles levantam isso, foi o segundo, eu acho que foi o último, não me parece que tenha tido nenhum depois dele. A OIT, ela apresenta
nesse monitor, início de abril, ela apresenta um quadro em relação a esses países de economia periférica e ela dá números em relação à Índia, né? Não dá números em relação ao Brasil, que a gente sabe muito bem que os números são, enfim, os números aqui, whatever. E ela diz o seguinte, o que ela vai dizer lá? Que pós-pandemia, né, considerando que a Índia tem 90% de seus trabalhadores na economia informal, no final, de acordo com o que eles apontam como tendência, ou atualmente os cientistas estão chamando até de futurismo, enfim, eles dizem que em torno de 400 milhões de pessoas vão estar acessando a linha de pobreza extrema, a miséria. Então, assim, é um quantitativo, quer dizer, levando em consideração que isso daí não é um quantitativo global, isso é um quantitativo de uma determinada nação, um determinado povo, um determinado estado, que seria a Índia, é bastante preocupante, né? Então, assim, a partir disso, é importante a gente estar vendo o pré, para que a gente, nesse momento, a gente não se perca em valores, não, em métodos, né, em polarizações que a gente tem se habituado a fazer, isso não é privilégio nosso, é do mundo, e a gente procura efetivamente trabalhar com alguns valores, tipo a solidariedade. A solidariedade é um valor, foi ótimo você ter falado sobre isso, que a solidariedade é um valor que não é um valor que ia ser experimentado durante a pandemia, não. Ele é daqui para diante, ele vai estar no novo normal, ele deve estar presente no novo normal. A cooperação é fundamental, o acolhimento, a empatia e a busca do consenso. Porque, senão, é um perdimento em cima dos conflitos e realmente a gente não vai conseguir, enfim. Eu acho, Valéria, me permita, eu acho que talvez algumas coisas fiquem, né? Me parece que ficarão algumas questões que surgiram por conta desse momento de crise. O ser humano é criativo, né? O ser humano se adapta, né? Tem até um livro chamado O Ser Humano, o Homem Despertado, foi lançado agora em janeiro de 2020 pelo Mangabeira Unger, né, que ele fala que uma das características mais importantes do ser humano é a sua capacidade de transbordar, essa capacidade de mudar o contexto em que foi formado. Porque realmente o cérebro humano, ele tem essa capacidade de, digamos assim, de se rebelar contra os seus limites, né? E nesse momento de crise, nós estamos sendo levados a isso, a nos rebelarmos contra os limites que nos foram impostos, né, pelo próprio isolamento. Então, algumas coisas vão ficar, algumas coisas, talvez muitas coisas boas que aconteceram nesse período. Uma delas é a questão digamos assim, do destravamento da barreira tecnológica, né, de certo modo, né? As pessoas foram impelidas, levadas a mexer, a manipular esses sistemas, essas plataformas de comunicação. Eu até acho que faltou uma política pública, talvez, ou até privada também, porque só pública, né? Mas também privada, de antever, de já colocar essas questões para que nós pudéssemos azeitar, melhorar, fluir com mais proficiência as relações sociais e econômicas, né? Educacionais, relações em geral, né? O que está sendo feito agora com essas lives, onde, na verdade, o pano de fundo é a solidariedade, é o afeto, é a necessidade do outro, né? Essas trocas via lives, na verdade, é uma busca do ser humano por si próprio, pelas suas próprias raízes, se encontrar no outro, se ver no outro. E isso é o espírito básico do cooperativismo. Por isso que muitas pessoas não entendem, algumas pessoas, não muitas, mas aquelas que não entendem do cooperativismo, não conhecem melhor o cooperativismo, não entendem um princípio que é básico do sistema, qual seja, o princípio da livre adesão. Ninguém pode ser obrigado a se associar, ou permanecer, ou ficar numa cooperativa. E, por outro lado, o ingresso na cooperativa é um direito subjetivo, individual, de qualquer um que atenda aos requisitos da lei e do estatuto da cooperativa. A lei prevê que você só pode impedir o ingresso
por questões ligadas, questões técnicas, ou do estatuto, ou porque a cooperativa não pavimenta mais, né, não dá mais para outras pessoas trabalhar, o mercado está completo, enfim. Do contrário, a sinergia que envolve o cooperativismo não é da empresa privada lucrativa para poucos, né? É de você fomentar, é o interesse pela comunidade, é você abrir as portas do empreendimento cooperativo para que outras pessoas possam vir e colaborar no sentido de cumprir o objeto social da entidade, no sentido de aprimorar essa experiência exitosa de viver em comunidade. É cooperar, é viver em trabalho conjunto, cooperado, né, compartilhado. Essa é uma experiência muito interessante e faz com que a cooperativa tenha laivos, né, algumas tinturas assim, muito próximas a uma sociedade, é um misto, quase que um misto, entre a empresa capitalista e alguns ideais socialistas, se podemos chamar assim. Ela navega por ali, ela é uma outra solução. Então isso é muito interessante e vai justamente ao encontro, não de encontro, mas ao encontro do que você está falando, né? Eu lembro de Arquimedes que dizia o seguinte: olha, se você quer mudar o mundo, me dê um ponto fixo e uma clava forte, que eu mudarei o mundo. O cooperativismo é esse ponto fixo, para que as pessoas possam mudar o mundo e implementar essa Agenda 2030. Um outro aspecto que eu acho muito interessante, em cima da sua colocação, Valéria, você falou na questão do trabalho, né? Hoje, o cooperativismo ele se apresenta como uma outra alternativa ao trabalho digno. Só que uma alternativa diferente das demais. Talvez nós tenhamos que falar, no futuro bem breve, no trabalhador empreendedor. Porque ele é ao mesmo tempo trabalhador e empreendedor. Então eu não posso classificá-lo dentro das estruturas tradicionais do direito. Ele é empregado, subordinado, não, ele é autônomo, não, ele é empresário. Talvez eu tenha uma nova concepção. Eu estou atualizando a quinta edição do meu livro sobre cooperativas, né, e direito do trabalho e tal, terceirização, e estava fazendo essa reflexão, né, um tercio gêneros, né, entre o empregado e o empresário, e o empreendedor. Então, uma figura típica. E o cooperativismo acrescenta essa novidade entre nós, porque está tudo mudando o tempo todo, e nós não podemos ficar para trás. Eu participava ontem de uma live onde um advogado que está fazendo um estudo lá na Alemanha, ele me disse de uma empresa, ele falou de uma empresa chamada AR Helps. Né? É uma empresa que, lá na Alemanha, que ela oferece serviços de acionamento judicial de empresas aéreas por atraso. Né? E dizendo que os tribunais alemães, eles preferem as ações movidas por essas empresas. Por quê? Porque o algoritmo, ele acessa o Big Data, ele faz um levantamento de toda a atuação daquela empresa, de todos os atrasos que ocorreram, etc. e tal, da própria jurisprudência, e monta uma petição inicial quase que perfeita, cujo sucesso é enorme. E eles têm só 2 advogados. Agora surge a questão: vamos proibir essa empresa de funcionar ou vamos ter que alavancar essa tecnologia, torná-la mais acessível, como é um dos objetivos aqui das nossas ODS, né, da ODS número 9, tornar acessível, democratizar, e o cooperativismo pode ter um papel fundamental nisso, para que as pessoas possam não se tornarem excluídas digitais no futuro. Porque o futuro você não tem como remediar. Não dá para você segurar o futuro. Né? Os franceses já dizem, né, nada mais forte do que a verdade quando chega o seu tempo. Não dá para você segurar. Você pode até remediar, mas ela vai passar por cima de você, como um tsunami. Então, talvez nós tenhamos que repensar esses nossos conceitos, inclusive esse do empregado empreendedor, do trabalhador empreendedor, né, e de como as cooperativas podem, dentro desse sistema, que é um sistema sincrético, implementar essas mudanças que são tão importantes para o destino da humanidade, né? Perfeito. E aí eu acho que a gente vai ter que se encaminhar para o final, a gente pode marcar uma outra, mas aí pegando do que você falou, que eu tinha certeza que você ia levantar isso, porque é um espírito desassossegado,
Rebelde, né? E corajoso porque, permita-me, porque como professor, abusadamente, né, eu digo corajoso porque faz o enfrentamento do vespeiro, né? Porque quando a gente sai e o assunto não tem como, né? As ODS, tanto a agenda quanto a questão do cooperativismo, como a questão do próprio trabalho em si, não tem como a gente deixar de falar de economia. E aí eu vou tentar ser breve, né? Mas pegando do que eu falei logo no início, que eu não sei, vou repetir, né? Que é muito importante. Que assim como não estamos mais em tempos de utopias, né? O máximo que a gente vai conseguir são as distopias, que estão virando filme, até estão dando a grana bastante boa, né? Para quem faz a produção deles. Então, a gente tem aí um momento onde alguns valores eles devem prevalecer em relação a determinados comportamentos que são comportamentos de colocação de véus. Então, eu penso que, assim, não é uma questão da gente repensar, é primeiro uma questão de tomar consciência e enfrentar o problema, ou melhor dizendo, enxergar o fato social do jeito que ele se apresenta. Ao invés, né, você estava falando da questão da equidade, dos fundamentos do cooperativismo, é importante a gente estar trazendo, de repente, e com certeza nesse momento, tem uma ODS que não tem como a gente, dentro do Instituto dos Advogados, dentro do IAB Nacional, a gente está fugindo dela, que é o acesso à justiça e instituições eficazes, que é a ODS de número 16, a gente não tem como fugir disso, e a gente, nesse momento, e procurando observar o fato social, repito, do jeito que ele se apresenta, que ele sirva como fonte da norma, e não ao contrário. Não é para a gente ficar, como a Márciazinha chama atenção, em diversos trabalhos dele, não é o caso da gente ficar projetando uma justiça ideal, mas a gente está pensando as soluções de acordo com uma justiça que a gente tenha condições de vivenciar verdadeiramente e genuinamente. Então aí, quando você fala sobre esse híbrido, esse terceiro gênero, parece até uma coisa budista, né, porque é o caminho do meio, mas não tem nada de inspirado, sim, mas de religioso talvez não. Porque a gente dando esse rewidezinho, essa volta rápida em relação e no mundo do trabalho, o que a gente vai verificar, dizer, o indivíduo socialmente considerado e o indivíduo trabalhador considerado dentro do mundo do trabalho, trabalhador ou não, trabalhador, aquele que não vive de renda, digamos assim. A gente, há algum tempo, a gente vai identificar, vai se ver em unidades autônomas. Eu tenho chamado de unidades autônomas de produção. O indivíduo está atomizado na vida, né? E a gente fica muito tempo funcionando a partir, já ficava antes da pandemia, por aqui mesmo, e as relações, elas estão comprometidas, elas estão interceptadas, a gente tem problemas sérios de comunicação. Os sentimentos foram afetados com a tecnologia da informação. A tecnologia da informação, ela tem que deixar também, é outra coisa, que a gente deve deixar de ver a tecnologia da informação como de uma forma assim, quase que sacra, né? Costuma-se falar em algoritmo, inteligência artificial e etc. E se fala nisso de uma forma impessoal, isso tudo tem dono. Afinal de contas, o sistema econômico hegemônico do planeta é o capitalismo mesmo, né? E aí, outras questões também, que são muito fundamentais, a gente tirar o véu, que não são ditas por mim, enfim, você já fez várias citações. Bauman teve uma apropriação por parte da intelectualidade bastante grande em relação ao universo líquido que ele trouxe para a gente, de forma criativa e muito sensível, uma coisa linda. Então, a intelectualidade, os ditos formadores de opinião, eles aprenderam muito bem, né? O amor líquido, a vida líquida, o consumo líquido, a vida líquida, tudo líquido, medo líquido, ok. Mas tem uma grandiosa parte do trabalho de Bauman em cima dos nossos movimentos, em cima do processo civilizatório, que aí é feio, é desconfortável, etc. Então, vamos a isso. E num trabalho dele, desse que ele fazia, e isso era real, né? Ele fazia, se correspondia. O que ele identificou? Ele identificou nesse binômio que a gente acostumou a tratar, nessa eterna oposição, capital-trabalho, ele identificou
que com o advento, principalmente com o advento da tecnologia da informação e agora mais ainda da tecnologia digital, que o trabalho teria se divorciado, ele teria se alforriado, digamos assim, do trabalho. Não do trabalho, dos trabalhadores. E, a partir dessa desterritorialização dos trabalhadores, ele estaria a depender dos consumidores. Então, esse exército que se falava antigamente, né, do grande exército de mão de obra necessário ao funcionamento do capitalismo, no binômio acumulação e rentabilidade, ele sai dessa função e entra aí os consumidores. E aí, justamente, é quando essa dita tecnologia da informação, a tecnologia digital, não só não deve ser sacralizada, ela tem dono, e interessa, hoje em dia, tudo é consumo. Até a política, há pouco tempo, né, como a gente teve oportunidade de estar verificando, inclusive foi tratado no seminário, até a política mesmo, a gente compra políticos hoje em dia. Né? Tudo é um consumo. A Agenda 2030 exato. Então, aí, exatamente. A gente tem aí, então, no ODS 12, que é o que vai falar, é o que vai ter condições, né, de suportar não só esse debate, como a busca de soluções nesse sentido. Quer dizer, a produção e o consumo consciente. E aí é onde você tem a melhor condição do trabalhador, daquele que depende do seu trabalho, se relacionar, inclusive de forma mais protagonista mesmo, porque a gente sabe que a mudança vem, ela é avassaladora, mas é fundamental que a gente não veja sempre como uma coisa quase sacra, quase divina, a tecnologia. Por quê? Porque a verdade é a seguinte, fala-se em precarização a partir das plataformas, mas a precarização ainda é uma bênção. Se considerar que ela, em relação ao trabalho braçal, como você acabou de falar, em relação ao trabalho braçal, não deixa de existir a prestação de serviço. Mas em relação, precariza, mas não acaba. Em relação ao trabalho intelectual, amigos, é como você acabou de falar. A inteligência artificial estipa, acaba com postos de trabalho. A verdade é essa. Então, assim, é fundamental que a gente se entenda nesse processo como protagonista. Então, o que eu venho dizendo há algum tempo é o seguinte, na história dos hackathons, né? Os hackathons, eles foram feitos inicialmente para os hackers, etc e tal. Hoje em dia, hackathon virou moda, é bonito, e isso eram situações, os hackathons eram situações que a empresa, né, a que comprava o serviço, ela comprava através de um contrato de trabalho, ou comprava uma empresa, né? Então você vê um hackathon que vai lá reunir 200 pessoas, 300 pessoas, e 4, 5 pessoas vão ser agraciadas com um prêmio. Como em jogos vorazes, os que sobram vão ser premiados. Os outros vai saber em qual hackathon eles vão e essa questão... grande cooperativa, não é verdade? É verdade. E esse tema é tão polêmico que, se por um lado tem essas vicissitudes que você bem destacou, por outro lado, os avanços que a tecnologia, que a inteligência artificial, que eu até faço uma brincadeira chamando de inteligência do computador, e, na verdade aquilo ali é um sistema criado pelo ser humano que emula o cérebro humano. Então, na verdade, não tem nenhuma assim, grande novidade. A grande novidade é o alto grau de desenvolvimento tecnológico, que faz com que você tenha hoje a possibilidade de ter robôs na sua casa trabalhando para você. E isso tem um efeito estrutural que é o sumiço dos empregos. Né? Uma autora francesa, num livro chamado Horror Econômico, ela já dizia que pior que a exploração... O pior que a exploração é a ausência da exploração, ou seja, acabar com os empregos. Então, o que as pessoas podem fazer, e a Agenda 2030, a sua comissão, que é uma comissão muito importante, o seu trabalho é um trabalho muito legal sendo desenvolvido à frente da comissão da Agenda 2030, do IAB, é justamente de pôr aquilo que Shakespeare chamou certa vez, em Rei Lear, de atributos civilizatórios. Então, o que você está falando, fazendo, o que se apregoa, é que nós coloquemos, né, atributos civilizatórios para comatar toda essa tecnologia, né, que todo esse manancial de tecnologia
colocar valores, e esses valores são fundamentais, valores éticos, humanitários, democráticos, valores não discriminatórios. Você pode programar o algoritmo para discriminar, em série. Né? É algo muito perigoso. Então, a Agenda 2030, eu acho que exerce assim, um papel muito importante, né? Um papel, diria assim, balizador e apontando para o futuro de como devemos interagir com isso. E no âmbito do cooperativismo, nós temos assim, ferramentas muito interessantes e experiências muito exitosas, né, no sentido de aliar essas duas ferramentas. Então, por exemplo, no campo das cooperativas de saúde como um todo, envolvendo os profissionais de saúde como um todo, através do cooperativismo, você permite que profissionais que outrora não teriam acesso a certos mercados, ou não teriam acesso a certas tecnologias que são hoje fundamentais na área da medicina, fundamentais, porque o médico hoje dos Estados Unidos pode operar um paciente no Brasil, via tecnologia. Então, essa tecnologia que agrega um valor exponencial no resultado de uma operação, de uma cirurgia, é extraordinária, né? E ela desemprega, mas ela é extraordinária. Nós vivemos hoje uma questão muito interessante, porque se por um lado você tem as vicissitudes, de outro lado você tem grandes possibilidades, grandes avanços tecnológicos que estão salvando vidas, que estão permitindo que as pessoas do interior, dos interiores desse mundo, desse mundão, tenham acesso ao Museu do Louvre, tenham acesso ao que há de mais inspirador e bonito na cultura mundial. Então, eu acho que, na verdade, alguns visionários já perceberam isso outrora, né, que você não tem como segurar esses avanços. O que nós temos é que estarmos preparados para utilizarmos a nosso favor. Tem uma expressãozinha que é aqui em economia, né? Eu dou aula lá na Fundação Getúlio Vargas e a gente escuta muito os economistas falarem, né? Os professores economistas. Eles dizem assim, quando chegar os fortes ventos, as fortes chuvas, as tempestades, não construa abrigos, construa cataventos. Né? Esse é o nosso desafio, é o desafio do cooperativismo também, de propiciar à sociedade meios, instrumentos para desenvolver em alto nível essa pauta, que é uma pauta civilizatória, é uma pauta importantíssima, é uma pauta que tem tudo a ver com cooperativismo. Então, por exemplo, as cooperativas de trabalho, né, elas podem exercer um papel nesse sistema maravilhoso, porque você tem trabalhadores que eventualmente estão alijados do mercado formal de trabalho e que podem, através dessas entidades, se organizar, disputar mercados e trabalharem, prestarem serviços em alto nível comparado com outrora, ou até em mais alto nível do que um empregado formal, porque o cooperado ele recebe de acordo com a sua produção, digamos assim, né? Ou, por outro lado, juridicamente falando, de acordo com a sua contribuição para o alcance do objeto social da cooperativa. Se ele trabalhar muito, etc. e tal, ele pode receber proporcionalmente. Né? E dependendo do contrato que foi feito pela cooperativa com o cliente, ele pode ter ganhos impensáveis. Por isso que alguns falam, a cooperativa é a empresa do século XXI, porque você tem um grande manancial. Né? Você olha no mundo inteiro, a importância e a relevância do cooperativismo é extraordinária, né? Envolvendo partes substanciais do PIB mundial, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, né? Então, nós ainda estamos aqui caminhando. E daí a importância de uma discussão como essa nossa, né? Para que nós possamos democratizar e facilitar e encorajar as pessoas a atuarem nesse sistema, que é um sistema muito interessante, né? Que alia tanto a solidariedade como a questão econômica. Então, é por isso que se fala, né? A cooperativa é a empresa do século XXI, né? Porque é a solidariedade mais aplicada com viés econômico a partir de uma ideia de democracia e de mutualidade. Então, a Agenda 2030, eu acho que é muito importante nesse aspecto, né? E pegando pela coisa da educação, sempre que eu estou vendo, assim, não deu para eu acompanhar, falo demais, mas a preocupação, alguns aqui demonstram a preocupação com um profissional de direito, né, dentro desse contexto, e daí que eu chamo a atenção, né, para o seguinte, e aí terminando mesmo, que eu acho que a gente vai já sair do ar, que é o seguinte...
Vamos para a reta final. Eu acho que a gente exatamente, que é justamente chamar a atenção para o quê? Para sistemas, né? Para sistemas de educação, que é o que a gente pretende estar fazendo no seminário, estimulando a criatividade, habilidades socioculturais, e como disse, repetindo o Guterres num pronunciamento. Não dá para se utilizar ferramentas usuais numa situação absolutamente inusual. Então, é como se fosse assim, a reinvenção do advogado é preciso, ou dos profissionais de direito, por assim dizer. E aí, compreendidos aqueles, inclusive, que estão no serviço público, não como advogados necessariamente, mas como operadores de direito de uma forma mais genérica. E a gente precisa tomar consciência do nosso protagonismo nesse processo. E aí, fica contigo, vamos concluir, porque senão... Já estamos terminando aqui, o tempo já está... O tempo urge, né? Não, então, não eu acho... Eu vou fazer um convite, então, Valéria, a todo mundo, a dar uma lida, né, a lerem as 17 ODS. ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É só entrar, botar Agenda 2030 no seu buscador, você vai encontrar o site da ONU lá, com as 17 ODS, entrar em cada uma delas e ler as suas metas, né? E, a partir desse momento, nós tentarmos linkar e aplicar essas metas nas nossas vidas, nas nossas empresas, nossos escritórios, nos locais onde interagimos. Porque, como disse, são metas civilizatórias que funcionam como uma espécie de nova carta de direitos fundamentais da humanidade. E, nesse sentido, esses princípios são princípios que podemos dizer são indivisíveis, né, são universais, são de ordem pública, eles são interpenetrantes, são indisponíveis, são cogentes, eles são humanitários. Estamos falando de direitos humanos fundamentais. Não é? Então, não são apenas... A Agenda 2030, ela é uma declaração de humanidade. E isso tem tudo a ver com o cooperativismo, porque o cooperativismo nasceu preocupado com as pessoas, preocupado com a humanidade. A base ideológica do cooperativismo é o ser humano. E a Agenda 2030 também. Né? Essa carta de valores, essa carta de princípios éticos e jurídicos que deve ser implementada. Então, essa união me parece muito exitosa. E lembrando Pessoa, ele diz o seguinte: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então, ela nascerá, já está sendo gestada e, com certeza, até 2030, o cooperativismo vai contribuir muito para que essa agenda se concretize, simplesmente. Valéria, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua dedicação, parabéns pelo seu empenho, né, por se dedicar a esse tema tão nobre. Eu quero aqui agradecer ao IAB, a doutora Rita Cortez, pelo incentivo, pelo apoio para essas lives serem realizadas. Dizer a todos que estamos à disposição lá na Comissão de Direito do Trabalho e também na Comissão de Direito Cooperativo, né, especialmente, que é o nosso tema hoje, na Comissão de Direito Cooperativo, para ajudar e colaborar no que pudermos. Né? Acessem aí os links do IAB. Fique com Deus, um grande abraço, um beijo para todos. Obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Até o ouvido.